Fala, galerinha, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Talk Fla. Eu sou o Vitor e no episódio de hoje vamos falar sobre esses 3 pontos importantíssimos que o Flamengo ganhou ali suado, na garra, na raça, no último momento do jogo, né? Novamente a estrela de Pedro brilhou e o Flamengo ganhou de 2-1 do Goiás. E para este bate-papo, eu estou com uma figura aqui muito interessante, um cara que entende muito de bola, um flamenguista fanático, muito querido na Flá Twitter, né? É uma figura muito importante ali nas redes sociais, flamenguista muito querido pelo público, entende demais de bola, faz várias análises muito legais sobre o Flamengo. Então, estou com ele aqui, André Pandelu. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. É uma honra recebê-lo. Seja muito bem-vindo, André. Fala, irmão, tranquilo. É uma honra para mim também participar. Você tem um projeto muito interessante aqui, um podcast que é gravado com seriedade, falando de Flamengo com muita qualidade, muita informação, porque nesses tempos que a gente vive é sempre bom ter informação com veracidade e opinião embasada. Eu acho que o seu trabalho é muito bom. Fico muito honrado pelo elogio, sigo fazendo meu trabalho para sempre trazer futebol de qualidade, futebol de verdade para a gente, sempre visando o melhor pro Flamengo. Show, André, tamo junto. Então, André, logo de cara eu vou perguntar para você o que você achou do desempenho coletivo do Flamengo e das opções que Domenech optou por iniciar o jogo, Mateuzinho ali na lateral direita, novamente atuando, e a opção por Michael no lado direito. Você aprovou? Você questionou? Como você conseguiu enxergar isso? Então, irmão, primeiramente falando do desempenho da equipe, eu acho que o Flamengo teve um desempenho bom. Hoje jogou bem. A proposta de jogo era dominar o adversário, encurralar o adversário, criar chances de gol e fazer os gols. Só que o principal obstáculo do Flamengo hoje foi o goleiro do Goiás, Tadeu, que fez várias defesas pelo jogo, operou aquele milagre na bola do Natan, teve outro milagre numa bola do Pedro, teve a cabeçada do Bruno Henrique na trave. Então o Flamengo teve volume de jogo durante toda a partida, do início ao fim. Só que repetiu algumas falhas, individuais principalmente. A falha no gol que sofreu no início do jogo, uma falha de posicionamento do Gustavo Henrique e do Mateuzinho, que depois a gente vai conversar um pouco mais. Tiveram algumas falhas de execução no ataque. E o Michael, acho que agora é o ponto, né? A gente está falando de falha, acho que é um bom ponto para falar, uma boa hora para falar do Michael. E a partida dele, infelizmente, foi desastrosa. A opção por ele fazia muito sentido até taticamente, porque o Michael daria a amplitude que faltou na última partida. O Michael é um ponta muito agudo, que chega até a linha de fundo, driblador, e não estava faltando isso na última partida, porque o Gerson é um cara que centraliza, mas o Isla sempre faz o corredor, sempre dá a amplitude necessária. E o Mateuzinho não estava fazendo isso. Então a opção pelo Michael faz todo sentido, até porque o Vitinho não rende tão bem ali pela direita, o Lincoln, apesar de ter entrado bem, ele não é um ponta de ofício, então dava para entender. Só que infelizmente, na teoria estava tudo lindo, e na prática foi um desastre. O Michael errou tudo que tentou. Em algumas horas parecia até um jogador muito afobado e muito inseguro. Ele hoje, infelizmente, não era o dia dele. Então, André, a respeito do jogo do Flamengo no geral, eu acho que o placar só não foi maior, como você falou aí, por causa de um desempenho individual muito acima da média de Tadeu, né? Que é um goleiro que já se destaca há muito tempo, ele tem um ótimo reflexo, ele fez pelo menos ali 4 grandes defesas, né? E aquilo, o Flamengo começou a melhorar assim que tomou o gol ali, um gol bobo, novamente uma falha de posicionamento da defesa do Flamengo e aquilo. Falando no geral mesmo, eu gostei também da atuação do Ilharão, ele foi muito seguro defensivamente. Defensivamente ele conseguiu sim fazer alguns lançamentos interessantes, porém aquilo, ele é um jogador já perseguido pela torcida, é muito difícil a torcida do Flamengo dar méritos ao Ilharão, pegam muito no pé dele, e falando no geral, eu gostei bastante da atuação dele, e aquilo, no decorrer do jogo, Gerson nitidamente cansou, já estava muito fisicamente esgotado, e aquilo, eu entendi realmente a mudança
justamente na hora que o Domenech tirou o Gerson, mas é aquilo, André, falando no contexto geral, eu acho que o Domenech falhou em não utilizar mais jogadores. Como você destacou aí, a atuação de Michael foi desastrosa, e eu senti falta de Vitinho, até mesmo de Lázaro, né? Acho que Lázaro podia sim ter entrado no decorrer do jogo, principalmente porque o Flamengo precisava virar o jogo, né? Precisava do gol, e era necessário encurralar ainda mais o Goiás. E aí, André, analisando de uma maneira geral mesmo, você aprovou a mudança, no caso, né, porque só teve uma de Domenech hoje, você tem alguma crítica a fazer em relação ao treinador nesta partida contra o Goiás, ou você não tem crítica a fazer? Como é que você enxerga isso? Então, sobre o Domenech, eu acredito que ele escalou o time bem, com as opções que ele tinha, era a melhor escalação possível. Fiquei um pouco receoso dele não poupar alguns jogadores, mas já saiu notícia de que ele pretende poupar esses jogadores contra o Bragantino, até por causa da sequência. Só que eu achei muito incoerente da parte dele, e até um erro mesmo, de não mexer no time no final do jogo, com o time cansado, time precisando de uma vitalidade no ataque, com o Michael errando tudo. Por mais que eu não goste nem um pouco do Vitinho atuando pela direita, eu acho que ele acaba sendo potencializado na esquerda, quando ele pode render o melhor futebol dele. Na direita, infelizmente, ele não rende tão bem. Mas o Michael, ele estava errando literalmente tudo. Era erro na tomada de decisão, era erro em cruzamento, era erro em finalização, era erro em domínio. Ele não conseguia arrumar nem escanteios para o Flamengo. Então foi uma partida, infelizmente, muito abaixo do Michael. Então, o Domenech ele poderia ter observado isso, poderia ter feito uma alteração antes. Também poderia ter descansado outros jogadores. Acredito que não seria a melhor opção tirar o Pedro, por exemplo, porque a gente perderia muito poder de fogo, mas poderia descansar um pouco o Gerson, como ele fez. Talvez ele tirava ou o Arão ou o Thiago Maia, que não vai dar para tirar os dois na próxima partida, apesar dos dois estarem bem na partida hoje. Como você falou, acho que o Arão fez uma grande partida, o Thiago Maia mais ainda. Eles deram muita intensidade na marcação e muita qualidade na construção de jogadas. A bola chegou redondinha lá na frente, eles construíram bem os ataques do Flamengo e conseguiram até alguns lançamentos muito, muito interessantes que surgiram boas jogadas dali. Então foi uma boa atuação da dupla, mas um deles pelo menos poderia ter descansado. Talvez até o Felipe Luiz, que provavelmente vai ser poupado na próxima partida. Enfim, a minha crítica ao Domenech hoje é bem pontual. Ele não ter rodado o elenco, não ter feito substituições. Porque se a gente está numa sequência de jogos, a gente precisa utilizar. São 5 substituições que tem disponíveis. Ele usou uma. Então é bem complicado. Mas a alteração pelo menos foi boa. O Lincoln entrou bem, participativo, tentou algumas jogadas, quase conseguiu um bom lance numa cabeçada, mas infelizmente não conseguiu fazer o gol. Mas o Gerson estava nitidamente cansado, se arrastando, então precisava sair, precisava desse descanso. Então deu para entender a alteração dele, mas não deu para entender por que ele não mexeu mais. Essa é a minha crítica ao Domenech hoje. Show, André. Então, André, vou aqui repassar aqui e focando em 3 posições desse time do Flamengo, já imaginando o jogo contra o Bragantino, aquilo. Já que o Flamengo não pode contar com o Felipe Luiz, porque foi suspenso, é isso mesmo, né? Você confere isso aí, Felipe Luiz está suspenso, tomou um cartão por reclamação, foi isso, né? Foi ele? Ele tomou o cartão, eu não sabia se ele estava pendurado, posso até pesquisar aqui. Eu tenho quase certeza que sim, que ele está suspenso. Realmente ele estava pendurado, aí com o cartão contra o Goiás, ele está fora da partida contra o Bragantino. E já pegando gancho em relação a isso, eu queria que você opinasse quem você escalaria no lugar de Felipe Luiz, e eu queria fazer outra pergunta em cima de 2 posições desse time do Flamengo. Você acha que Neneca deve continuar sendo o goleiro titular do Flamengo? E a outra é Pedro realmente tem que ser titular nesse time do Flamengo? Ou é aquilo, ele tem que ser o 12º jogador? Como é que você encaixa tudo isso em relação nesse ideal do Flamengo para o jogo contra o Bragantino e para o decorrer da temporada, né? Aquilo, Pedro realmente tem que ser titular nesse time do Flamengo ou apenas o 12º jogador? Como você enxerga isso? Olha,
por partes. Sobre o Felipe Luiz, que não vai jogar a próxima partida, eu acho que a suspensão é até boa, para ser sincero, porque o Felipe Luiz precisa de um descanso. E aí zerou os cartões, não joga o próximo jogo, tudo certo. Agora, sobre o René e o Ramon, eu gosto dos dois laterais, não vou mentir. Tem uma galera que pega no pé do René, mas ele tem muitas qualidades. A questão é que são características diferentes, e aí depende do ponta que vai estar ali para auxiliar. Porque o Ramon é um lateral de ultrapassagem, um lateral que vai na ponta, um lateral que apoia muito bem, ataca muito bem, gera muita amplitude. E o René não, o René é um lateral mais defensivo, mais construtor, fica na base da jogada, se posiciona um pouco mais recuado. Então, para um time, por exemplo, que o Bruno Henrique foi escalado na esquerda, talvez seja melhor ter o René. O René é um cara que vai construir mais a jogada, que vai participar mais na construção para dar os passes, para auxiliar os volantes. E quem vai para a linha de fundo na maioria das jogadas, quem vai gerar amplitude, ficar bem no extremo do campo, é o Bruno Henrique. Agora, se ele optar por poupar o Bruno Henrique e jogar com outra opção por ali, acho que isso não vai acontecer. Mas, por exemplo, o Gerson, que atuou na esquerda contra o Barcelona, aí talvez seja mais interessante ter o Ramon, que é um cara que vai ter a linha de fundo e dar a amplitude e a profundidade. Então, acho que depende muito de como ele vai escalar o time ofensivamente. Mas eu fico bem, bem satisfeito com os dois. Eu, particularmente, acho que o René está aí na frente para ser titular na próxima. Mas se for o René, se for o Ramon, dá para entender nas duas opções. Agora, falando sobre o Neneca, cara, o Neneca é um goleiraço, é um cara que dá muita confiança. Aquele goleiro que ele pode até participar pouco da partida, mas quando a bola vai lá, a gente sabe que ele fecha o gol, sabe que ele vai fazer a defesa. Todo flamenguista fica tranquilo em ter o Neneca no gol. É impressionante a tranquilidade desse goleiro tão jovem, tão inexperiente. E até, rapidinho, só para não atrapalhar você. E no jogo contra o Goiás, ele fez pelo menos 2 grandes defesas fora da área. É impressionante o posicionamento dele quando vem chute de longa distância. Ele está sempre bem posicionado para fazer defesas belas. É aquilo. Ele consegue fazer algo muito bem feito e simples, né? Ele é aquele goleiro que fica se jogando para fazer piada em cima de alguma defesa. Muito pelo contrário, ele faz o simples muito bem feito. Ele é um goleiro extremamente promissor, né? Com certeza, eu concordo muito com você. É impressionante o posicionamento dele, o reflexo dele. É um goleiro assim, que a gente olha e vê um diamante bruto que está sendo lapidado. Um cara que, bom, é difícil de prever o futuro, é claro, a gente tem as ressalvas, mas é um cara que parece que vai muito longe na carreira dele. E eu tô falando de goleiro para fazer carreira em seleção daqui a alguns anos, fazer carreira no Flamengo, eu espero. Talvez até ser vendido para a Europa, né? Porque ultimamente tem sido inevitável. E aí vem uma pulga, né, atrás da orelha do Domenech, é uma dúvida positiva, para ser sincero. Porque você tem o Diego Alves, que é um cara muito experiente, é um capitão, um líder e um ótimo goleiro. E tem o Neneca, que está numa fase absurda e é muito promissor, também é um ótimo goleiro. Então, eu vou ser sincero. De novo, eu acho que a gente tem 2 opções muito boas. Quem for ali, cara, por mim tá ótimo. Mas eu acho que o Diego Alves é um cara mais experiente e ele não estava mal quando ele saiu por lesão. Então talvez não seja legal deixar ele no banco também. Eu acho que ele tem bola para reassumir a titularidade e ele é um pouquinho melhor com os pés do que o Neneca. E o Neneca é um cara também que não tem ainda que pegar a responsabilidade nas costas sozinho e seguir. Então, talvez para o amadurecimento dele seja melhor ele jogar algumas partidas, mas ficar no banco em outras também. Não sei se eu voltaria com o Diego Alves para o próximo jogo contra o Bragantino, depende da condição física dele, mas eu acho que contra o Corinthians eu iria com o Diego Alves. Se ele tiver um ritmo de jogo legal, é claro, se ele tiver num bom ritmo, num bom nível físico, eu voltaria com ele sim. E você tinha me perguntado também sobre Pedro e Gabigol. Você quer fazer alguma interferência antes ou pode seguir? Então, André, tipo assim, eu não falo necessariamente em relação a ele ser titular no lugar de Gabigol ou algo do tipo. Falo justamente, a princípio, imaginando ele sendo titular até mesmo no lugar de Bruno Henrique, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, ou sacando um volante ali, né? Que já seria algo mais complicado, até porque imaginando os 11 titulares do Flamengo fica quase inviável de se pensar
Arrascaeta e Everton Ribeiro fora desse time. Então, é uma boa dor de cabeça para o Domenech, né? Então, como você encaixaria isso aí? Então, para ser sincero, é uma dor de cabeça que a gente tem montando o time no computador, fazendo aquele time ideal, conversando com os amigos. Ah, você prefere esse ou aquele? Jogando um jogo, um FM da vida, um Brasfoot. No FIFA, Para mim, né? a dúvida, um PES, a dúvida para mim é essa, entre a gente aqui, porque na prática mesmo, essa dúvida praticamente vai inexistir. Vai ser em um jogo ou outro. Porque, infelizmente, a gente sofre com muito desfalque. É uma hora alguém convocado, outra pessoa lesionada, aí é desfalque por Covid, sempre acontece alguma coisa, suspensão. Então, ter todo mundo disponível para uma partida tem sido raro nessa temporada, ainda mais com tantos jogos, jogo em cima do outro, jogo em cima do outro. Então, o mais importante é você ter todo mundo. Por mais que seja difícil de ter todo mundo ao mesmo tempo, você ter todo mundo em condições faz com que o leque de opções do Domenech seja maior. E aí ele possa escolher, nesse jogo eu vou com esse jogador, naquele jogo eu vou com outro jogador. E, bom, pelo que eu li da entrevista dele pós-jogo, ele mesmo disse que o Pedro está muito bem, que está fazendo gols, que merece a vaga de titular no time, deixou entender que o Gabigol vai ter que treinar bastante para recuperar a vaga dele ou para jogar ao lado, que também é uma possibilidade. E para mim hoje, para também não ficar em cima do muro, para mim hoje, por mais que o Gabigol seja um dos meus ídolos pessoais, uma das pessoas que eu mais idolatro no futebol, em toda a minha existência, cara, tem que ser sincero, é meritocracia. O Pedro, não dá para tirar o Pedro do time titular. A bola que ele está jogando, a bola chega nele e dali sai alguma coisa. Ou ele faz um pivô, ou ele constrói uma jogada. Hoje ele colocou a bola na cabeça do Bruno Henrique, num cruzamento quase sem ângulo, sem ver, entendeu? Então não é só gol que ele faz. Ele é um centroavante muito completo, participativo e classudo. E E é um hoje, cara que André, guarda o gol. só para pegar um gancho disso que você está falando, Pedro é, sem dúvidas, pelo menos para mim, disparado o melhor finalizador do futebol brasileiro, né? Eu não sei se você realmente concorda com essa afirmação, porque aquilo, se chegar uma ou duas bolas para ele, cara a cara com o goleiro, dificilmente ele vai perdoar. É muito difícil, seja com a direita, com a esquerda, de cabeça, ele é muito letal. E aquilo fica muito complicado de você abrir mão de um jogador que raramente desperdiça uma oportunidade de gol, né? Ele é muito letal, faro, artilheiro absurdo, ele tem um bom posicionamento, ele sai da área para criar jogadas, faz o pivô, ele é um excelente jogador de retenção, sem falar no primeiro gol, até mesmo contra o Independente Del Valle, se a gente for voltar um pouco, o gol acontece através de um tiro de meta de Neneca, que o Pedro ele consegue fazer o papel de retenção ali, né? A bola cai nele, gruda e ele consegue criar uma situação de jogada até chegar em Lincoln e abrir o placar contra o Independente Del Valle. É aquilo, um jogadoraço, né? Um jogador de elite, um jogador que consegue entregar muito à equipe, e é aquilo, praticamente só temos ele, né? Com essa característica de centroavante ali, fixo na área, sendo que ele também sai na área, mas é aquilo, é um jogador diferenciado, né, André? Você realmente concorda com essa afirmação, que ele é, sem dúvidas, o melhor finalizador do futebol brasileiro? Pelo menos para mim é assim, né? Eu concordo, assino embaixo e ainda completo. Não só do futebol brasileiro, mas de todo o continente. No futebol sul-americano, ninguém finaliza como o Pedro. E hoje, no dia da gravação desse vídeo, pelo menos hoje, nas últimas semanas, não tem nenhum centroavante melhor que o Pedro. Não dá para dizer que ele está jogando demais. Ele está num nível absurdo em tudo que ele faz em campo, está numa fase iluminada. E centroavante como ele, pelo menos nas características, no futebol brasileiro não tem. No futebol brasileiro não tem. Pedro é diferente. É um cara que eu fico feliz de ter ele no meu time e eu espero que o doutor Marcos Braz deposite 10 milhões na conta para a gente ter ele em definitivo quando chegar a hora. Show, show, André. É aquilo. Só para a gente aqui finalizar esse bate-papo muito maneiro. Vamos lá, André. Para você,
qual é o grande destaque dessa atuação contra o Goiás, seja do técnico, seja algo externo, interno, algo individual, técnico, tático, algum jogador, enfim. Para você, analisando esse jogo contra o Goiás, qual é o grande destaque? Só para a gente finalizar aqui rapidão. Um grande destaque para mim, individual, o nome da partida, a gente acabou de falar dele, que é o Pedro. A gente já deixou bem claro tudo que ele fez, como ele é participativo no jogo do Flamengo, como que ele cria jogadas, finaliza jogadas, é matador. Então hoje o melhor em campo foi ele. Mas eu quero fazer um destaque também coletivo, porque eu vejo uma clara evolução no time do Domenech e eu acredito que só não vê quem não quer. O time tem padrão de jogo, taticamente bem postado em campo, e é bom a torcida do Flamengo tomar muito cuidado com a desinformação que alguns profissionais trazem sobre o jogo posicional, como se fosse um jogo parado, um jogo limitado, como se só o brilho dos jogadores trouxesse alguma coisa de novo para o Flamengo, porque isso não está acontecendo. O trabalho do Domenech é bom, tem pontos a melhorar, é claro, ele tem alguns problemas, mas todo trabalho com um contexto tão pesado como o que ele está enfrentando, vai ter problemas. O importante é que ele está sabendo lidar, o Flamengo está vencendo e jogando bem. Hoje jogou bem mais uma vez, o resultado foi magro e apertado, por conta principalmente da grande partida do Tadeu, mas o importante é que hoje a gente venceu. O mais importante hoje era a vitória. A gente tem uma sequência muito pesada. São 12 dias e 5 jogos. Ainda tem agora, quinta-feira, contra o Bragantino. No domingo, contra o Corinthians fora de casa. A sequência é pesada e a gente segue vencendo. Hoje isso é o mais importante. Show, show, André. Eu assino embaixo aqui tudo que você falou e ainda complemento porque aquilo, a respeito dos profissionais da imprensa, acho que há uma grande má vontade em relação ao Flamengo, né? Eles ficam batendo muito numa tecla sobre o jogo posicional e aquilo é muita gente falando besteira, muita desinformação e aquilo, quando se trata do Flamengo, há uma grande má vontade, jogando tudo em cima do treinador, e é triste, né? Porque, querendo ou não, a gente gosta de assistir programas esportivos, seja por rádio, por televisão, por YouTube, por tudo, né? A gente gosta de se informar sobre esporte porque a gente é apaixonado por isso, né? Mas é que, infelizmente, tem muitos profissionais incompetentes exercendo papéis que deveriam ser sérios, né? De gente que realmente estuda, de gente que realmente se importa por aquilo e que tenta trazer uma análise mais técnica, mais detalhada. E aquilo, há uma clara evolução no time do Flamengo, porém, aos poucos ainda precisa de ajustes, principalmente no decorrer do jogo, para fazer uma leitura adequada. Eu acho que foi justamente o que faltou nesse jogo contra o Goiás durante o segundo tempo, faltou uma mudança, tirar o Michael, né? Porque eu achei que, assim como você também, acho que a atuação de Michael foi desastrosa, e é isso aí, né? A gente está chegando aqui ao fim de mais um Talk Fla e eu queria agradecer demais pela sua presença, André. Justamente por você ser um cara simples, que aceitou tranquilamente esse bate-papo, um cara que realmente se interessou, disponibilizou para participar deste Talk Fla e agregou demais. Você tem um conhecimento muito amplo sobre futebol, sobre o Flamengo, enfim, sobre o futebol que eu falo é sobre o futebol em geral mesmo, não só brasileiro, mas futebol europeu, seleção, enfim, sobre tudo você entende demais e aquilo, muito obrigado por topar esse bate-papo, você acrescentou muito, cara. Muito obrigado mesmo. Poxa, muito obrigado, digo eu. Foi uma honra para mim participar, Vitor. Me sinto muito honrado, muito obrigado pelas palavras. Sempre tento fazer um trabalho diferente, um trabalho sério, um trabalho honesto, de acordo com aquilo que a gente vê no campo, sem ir em contos e má intenção de muita gente, que sempre vai ter gente mal intencionada para falar de futebol, com próprios interesses. O importante é a gente tentar resgatar o bom trabalho a respeito do futebol, para a gente construir um futebol melhor. E eu acho também que o podcast que é feito com muita seriedade, é um podcast muito interessante, Talkfly, eu gostei muito de quando eu conheci, assisti, fico muito honrado pelo convite e até a próxima. Espero que volte aí para a gente conversar um pouquinho mais sobre Flamengo. Espero que numa sequência de vitórias, quem sabe até
bom, né? Que aqui é outro patamar. Show demais, André. E aquilo em breve, se Deus quiser, a gente vai gravar novamente. Aquilo Espero também que Bruno esteja disponível para gravar com a gente. Ele também é um cara que aceitou esse projeto, está levando isso aí comigo, enfim. E aquilo, muito obrigado, André, pelo seu interesse em participar. Como eu já falei, né? Você agregou demais. E eu também gostaria de agradecer muito aos ouvintes pelo feedback, seja por crítica construtiva, por elogios. Enfim, isso é muito gratificante. E aos poucos, devagarinho, a gente está tentando trazer um conteúdo melhor. E aquilo nesse episódio de hoje, gravamos nada mais, nada menos que com o André Pandelou, né? Um cara muito, muito simpático, humilde, um cara que tem mais de futebol. E aquilo foi muito gratificante esse bate-papo. E é isso, estamos chegando ao fim de mais um Talk Fla. Tamo junto e saudações rubro-negras.